É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva Rádio, que nos mantém conectados ao Senhor. Manhã do dia 12 de 2025, agora são 8 horas e 45 minutos, estamos ao vivo. Na nossa programação hoje foi meio agitado, não consegui fazer logo cedo, mas estamos aqui. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? E nessa manhã, queridos, nós vamos falar com esse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que tudo pode. Amém? O Senhor dos santos, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Senhor, muito obrigado pelo alimento sobre a mesa. Obrigado pela família. A ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo louvor, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Deus, em nome de Jesus, eu coloco em tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a tua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. E que também neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de vício, de prostituição, espírito de divisão, espírito de desânimo, de inveja, de mágoa, de rancor, de ódio. E que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do teu servo neste dia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E nessa manhã eu quero ler com você o texto que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz assim: Mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então nessa manhã eu quero falar com você sobre a fidelidade de Deus em nossas fraquezas. Então imagine alguém após anos de luta, decepções e fracassos, se sentindo incapaz, fraco e desmotivado. Agora também imagine essa mesma pessoa ouvindo uma voz suave, mas firme, que lhe diz: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então como você acha que se sentiria essa pessoa? Talvez perplexa, vamos dizer assim, talvez renovada, ou até principalmente duvidosa. Então hoje eu quero convidá-lo a refletir sobre essa poderosa promessa de Deus, que se revela na fidelidade, mesmo nós estamos passando um momento de fraqueza. Deus é fiel. O apóstolo Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios em um momento muito delicado da sua vida e de seu ministério. A igreja em Corinto enfrentava conflitos, divisões e principalmente falsos ensinamentos. E Paulo, como um servo de Jesus, servo do Deus vivo, apóstolo, também enfrentava perseguições e dificuldades físicas e emocionais. Mas no capítulo 12 ele compartilha uma experiência pessoal, um espinho na carne, que o deixou fraco e dependente de Deus. Lógico, Paulo sempre foi dependente de Deus. Então, nesse contexto, Paulo revela sua transparência e sua compreensão profunda sobre a graça de Deus. E para o mundo grego e romano também, a força era um símbolo de virtude. Mas Paulo nos mostra que a verdadeira força está na dependência de Deus. Isso serve para mim e para você, sabe? Esses dias eu estava conversando com o Bruno em tomadas de decisões, né? Eu falei, olha, a Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Você vai se esforçar, você vai fazer a tua parte. Mas o que importa é Deus contigo. Deus tem que estar à frente. E nesse texto que nós lemos, esse texto nos desafia a entender a obra de Deus na fraqueza humana. Então a fidelidade de Deus se manifesta precisamente quando reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa fraqueza.
Então a graça é o favor imerecido de Deus. E ela é suficiente para nos sustentar nas horas mais difíceis. E Deus, em sua fidelidade, não promete eliminar nossas fraquezas, mas promete nos sustentar com a sua graça. Então, assim, a nossa fraqueza não é um obstáculo, mas um canal para experimentarmos o poder de Deus. E essa compreensão transforma nossa visão de força, de autossuficiência, apontando para uma dependência total de Deus em Cristo Jesus. E quando nós pegamos o texto e fazemos a exegese acurada, quando diz assim, a minha graça, o charis, né, de charisma, é um favor imerecido. É um presente de Deus que sustenta e fortalece. Então aqui Deus revela-se como fonte de graça. Uma fonte de graça que é suficiente e constante. E a própria palavra é suficiente, a minha graça é suficiente, ou te basta. Aqui tem uma palavra grega chamada archeo, que significa ser suficiente, bastar, suprir. Indica que nada mais é necessário além da graça de Deus. E tem uma palavrinha do grego chamada se, que é para você, se, é um pronome pessoal, evidencia a personalização do cuidado divino, que foi dirigido a Paulo, mas foi dirigido a Paulo e é dirigido a todos nós. E o dinamis, ou seja, o meu poder, força, capacidade, é a força de Deus que se manifesta em nossa fraqueza. E quando fala aperfeiçoamento, se aperfeiçoa, que é o epiteléu do grego, que significa completar, realizar e realizar plenamente. Então aqui o poder de Deus atinge o seu pleno propósito quando ele nos aperfeiçoa. E na fraqueza, que é a asteneia do grego, é uma incapacidade, vulnerabilidade. Então é a nossa condição de fragilidade que Deus mostra a sua fidelidade. E uma curiosidade nesse texto é que a palavra charis, aqui, que nós lemos, né, na minha graça, charis, de charisma, ela é fundamental no Novo Testamento. Por quê? Porque indica que a graça de Deus é a base da nossa salvação e sustento. Então a expressão é suficiente reforça que a nossa dependência de Deus. É nessa dependência de Deus que nós encontramos a plenitude. E quando nós lemos Isaías 40, capítulo 40, versículo 29, ele diz: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Filipenses 4,13 diz: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Salmo 73, versículo 26 diz assim: A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. E em Hebreus, capítulo 4, versículo 16 diz, abre aspas, cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então essas passagens reforçam que a força de Deus é disponibilizada aos que reconhecem sua fraqueza e dependem da sua graça. Quando nós nos voltamos para a história da igreja, muitos homens de Deus enfrentaram fraquezas e perseguições, mas experimentaram também a fidelidade de Deus. Por exemplo, como eu citei aqui, o próprio Paulo, mesmo que enfrentando naufrágios, prisões e doenças, declarou que suas fraquezas eram o palco onde o poder de Deus se manifestava. Outro grande exemplo que eu gosto de citar aqui é o William Carey, o missionário que enfrentou dificuldades na Índia, mas confiou na fidelidade de Deus. E ali ele viu frutos no ministério, mesmo em meio às adversidades. E o interessante é que Cristo é o perfeito exemplo de fidelidade. Ele enfrentou fraquezas humanas como o cansaço, a dor e principalmente a morte na cruz.
E foi ali na sua vulnerabilidade que ele revelou a força de Deus. Então a sua ressurreição, a ressurreição de Cristo, é a maior prova de que a fidelidade de Deus se manifesta na fraqueza humana. E é em Cristo que encontramos o modelo e a fonte de nossa força. E quando nós olhamos para Jesus, ou seja, ao olharmos para Jesus, nós vemos que a nossa fraqueza é o palco onde Deus demonstra a sua fidelidade e poder na nossa vida, na vida de todos aqueles que confessam o nome de Jesus como Salvador e Senhor. Pastor Dimas, como é que nós conseguimos colocar isso na prática? Primeiro ponto é reconhecer nossas fraquezas. Ou seja, reconhecer nossas fraquezas é o primeiro passo para experimentar a fidelidade de Deus. Se colocar nas mãos de Deus como criatura nas mãos do Criador, que é o que eu sempre oro. Segundo ponto, devemos temer nossas limitações, porque nelas Deus revela a sua força. Não devemos temer nossas limitações, não devemos temer nossas fraquezas, porque Deus, é ali que Deus vai revelar a sua força. O quarto ponto, a dependência de Deus é a chave para viver uma vida vitoriosa e plena em graça. E para fecharmos, eu quero dizer para você que mesmo quando nos sentimos fracos, podemos proclamar que Deus é fiel e suficiente. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe neste dia, te dê um dia alegre, abençoado e próspero em nome de Jesus. Amém? Graça e paz.